Olá, bem-vindos de volta. Nessa aula nós vamos cumprir mais uma etapa para a instalação do Docker Desktop no Windows, tá? No Windows, os desenvolvedores eles podem ter acesso a containers Windows e Linux ao mesmo tempo em máquinas Windows, tá? No entanto, para que isso seja possível, a gente precisa de um cara chamado Windows Subsystem for Linux, tá? Que é justamente uma camada de software que a Microsoft oferece para que a gente possa instalar no Windows. Outras observações a respeito de rodar Docker containers no Windows é o seguinte, tá? Para você rodar containers Windows no Windows, tá? Rodar containers do tipo Windows, porque você também, é claro que o mercado é praticamente dominado por containers rodando imagens de sistemas Linux, né? Como por exemplo o Alpine, por exemplo, ou Ubuntu. Mas também existem containers em Windows. Só que para rodar containers em Windows, se você está usando a versão do desktop aí, você precisa estar com Windows 10 ou Windows 11 Professional ou Enterprise. Se você estiver usando o Windows Home ou as edições de Education, ele só vai permitir você rodar containers do tipo Linux. Tá? Então, se a sua licença de Windows, o seu Windows que você tem, onde você vai instalar o seu Docker Desktop, ela não é uma licença Professional ou Enterprise, tá? Você não vai conseguir rodar containers no Windows. Mas a maioria dos casos, grande parte do mercado utiliza containers em Linux, então acredito que isso não seja um problema para você. Tá? Então você não vai precisar comprar uma licença diferente para o seu Windows, porque nós vamos trabalhar aqui muito mais voltados para containers em Linux, ok? Então, nós precisamos instalar essa camada de software, né, que é o Windows Subsystem for Linux. A Microsoft ela fornece a documentação de como instalar, e é exatamente isso que nós faremos agora na nossa máquina aqui, o Windows, ok? Então, essa instalação ela se dá através do PowerShell, né? WSL-install. Vamos lá para a nossa máquina, o Windows, e vamos aqui abrir um PowerShell como administrador, executar como administrador, isso aqui você já viu, confirmo, WSL-install. Então já habilitamos, né, o Hypervisor aqui. Agora estamos instalando aqui o Windows Subsystem for Linux. Vamos dar um OK. Permite que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Sim. Como você pode ver, né, a diferença do WSL2, que é a versão mais nova, ela usa um kernel, realmente um kernel Linux puro, tá? Então, só a título de curiosidade, ele é uma versão mais estável e ela agora usa um kernel do Linux real, tá? Ele instala esse kernel aqui no seu sistema Windows justamente para permitir
o uso de virtualização aqui. Na verdade, não é bem... Se você for pensar, um container também é uma espécie de virtualização, já que ele também possui um sistema operacional, né? Então, ele tem um kernel Linux aqui justamente para permitir a execução de containers de diferentes tipos. Então, você vai conseguir, através do Docker Desktop, rodar máquinas Linux e também, se você, máquinas não, né? Containers Linux e também containers Windows, caso a sua versão seja de Windows seja Enterprise ou Professional. Isso na operação, as alterações só terão efeito depois que o sistema for reiniciado. Vamos dar um restart. Reiniciar. Bom, aqui depois que a máquina fez o reboot, ele vai abrir aqui, terminando de instalar o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, e a primeira coisa que a gente precisa criar aqui é um username, tá? Então aqui nós vamos usar, no meu caso, tá? Eu vou usar o username aluno Udemy, tá? Aluno Udemy, ele vai em seguida me pedir um password. Ó, vamos colocar aqui a senha. Eu vou colocar a mesma senha. Precisamos repetir. Password atualizado com sucesso. Então aqui, nesse momento, a gente conclui a instalação do Windows Subsystem for Linux, ok? A gente continua na próxima aula com 2 passos adicionais, que configurar a versão padrão do WSL, ok? Para que ele sempre use a versão 2. Então aqui, nesse momento, ele terminou a instalação do WSL. A gente está aqui, então, com uma distribuição Linux. A gente tem um usuário para cada uma dessas distribuições. Então aqui, nesse momento, ele terminou a instalação do Windows Subsystem for Linux. O que a gente precisa agora aqui fazer, por último, é ir no PowerShell e escolher a versão padrão do WSL que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar como default a versão 2. Então eu preciso novamente aqui, ó, abrir o PowerShell, tá? PowerShell como administrador, tá? Executar como administrador. Vou botar aqui que sim, ele vai abrir essa janela, certo? Quando essa janela se abre, nós vamos colocar o WSL set-default-version 2. Operação concluída com êxito, ok? Então agora nós preenchemos os requisitos para que possamos então instalar o Docker Desktop na nossa máquina Windows, ok? A gente se vê então nas próximas aulas.